Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Há muitos anos estudando a realidade brasileira e vendo agigantarem-se o individualismo no seio da sociedade e a tirania no âmbito do Estado, pressentimos que a nossa nação estava sendo de modo irresponsável e inconsequente conduzida por uma rota de colisão que nos mergulharia no impasse e no estado de aflições e incertezas em que hoje nos encontramos. No livro Semente de Democracia, exatamente na página 45, que publicamos no ano de 2002, fizemos este alerta. As atribuições confiadas ao Estado nos dão ideia da sua importância para os habitantes do edifício pirâmide social, os quais se expõem a grande perigo ao delegarem a ele uma autoridade de tal magnitude. Falamos de perigo e, certamente, todos agora estão interessados em identificar onde ele reside. Ali dissemos, uma locomotiva sobre os trilhos e totalmente equipada com motor, controles, vagões, etc., jamais deixará a estação sem o maquinista a manobrá-la. O corpo humano sem o cérebro certamente haverá de permanecer inerte. Igualmente, nenhum automóvel sem motorista ao volante irá a lugar algum. Assim também é o Estado sem o governo, donde podemos concluir que o governo é o centro nervoso do Estado, cuja ação dele depende. Conclusão: governo ético, Estado ético. Governo tirano, Estado tirano. Eis aí o grande perigo. Quando falamos em governo e Estado tiranos, convém lembrar que a tirania da qual estamos falando é composta da trilogia formada pela corrupção, mais injustiça, mais violência. Os nossos pressentimentos se confirmaram e hoje estamos todos aqui, preocupados e tentando encontrar uma saída para aquele que outrora vimos como um grande impasse. E vejam que impasse. O Estado ético, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, justificando a necessidade de um Estado ético. Constituímos um Estado soberano e a ele delegamos, entre outras, as 3 principais prerrogativas necessárias ao exercício de uma gestão pública ética e excelente da sociedade e da economia, quais sejam: primeiro, a emissão de moeda, a principal de todas as prerrogativas de qualquer Estado, a nossa mina de dinheiro para atender às demandas financeiras de todas as empresas nacionais e cidadãos brasileiros. Pergunta: o que os nossos governos têm feito com a emissão de moeda, com a nossa mina de dinheiro? 2. A cobrança de impostos, autorizada para custear todos os gastos necessários ao bom funcionamento do Estado. E aí perguntamos: o que os nossos governos têm feito com a cobrança de impostos e principalmente com os altos impostos que nos têm sido cobrados? 3. A criação de leis para garantir a ética e o respeito aos valores, normas e deveres morais indispensáveis ao progresso e à paz da nação. E perguntamos: o que os nossos governos têm feito com a criação de leis e com as leis por eles criadas? Diante disso, seria razoável esperarmos a excelência e a ética na gestão pública, a participação social na definição das prioridades econômicas e sociais do governo, uma economia próspera, gerando pleno emprego, produzindo riquezas suficientes para atender às exigências fundamentais da vida, da nação, para seguirmos com ordem rumo ao progresso e à paz. Assim, um governo ético gerindo a economia. Uma economia onde tivéssemos empresários bem-sucedidos com suas empresas gerando lucros, trabalhadores com seus empregos recebendo os bons salários, proprietários de imóveis recebendo seus aluguéis e capitalistas emprestando seu dinheiro e recebendo seus juros. Esta seria, então, a gestão ética da economia e a serviço dos interesses nacionais. De boa fé, elegemos sucessivos governos para realizarem essa importante missão do Estado. A todos temos pago regiamente os melhores salários. No entanto, o que temos presenciado
e sendo obrigados a engolir um esquema de corrupção na economia, onde um conchavo entre governo e capitalista, ou seja, os banqueiros com governos, tá? E esses banqueiros vinculados à coisa que é a coligação das oligarquias internacionais SA, portanto, estranhos ao Brasil, e desse conchavo que nós esperávamos. Era empresários com suas empresas, mas não temos empresários brasileiros em dificuldade. Trabalhadores brasileiros recebendo péssimos salários e muito desemprego. Proprietários de imóveis com dificuldade nos aluguéis de seus imóveis para receber, inclusive, os seus aluguéis. E os pequenos e médios capitalistas sem grandes vantagens, os grandes capitalistas nesse conchavo com os banqueiros, fazendo a pior forma de corrupção na economia e a usurpação da nossa soberania. Um feio e vergonhoso esquema de corrupção na economia e na política, a subserviência dos nossos representantes a interesses estranhos à nação, o entreguismo das nossas riquezas a preços vis, a tirania, a burocracia, a desídia administrativa e um inconcebível desvio de finalidades do Estado. As consequências da corrupção dos governos tiranos no comando de Estados tiranos são inestimáveis, e a ela acreditamos os atrasos milenar da humanidade e secular do Brasil. Tão grande é esse atraso que, mesmo a nação mais evoluída do planeta, está muito longe de alcançar o desenvolvimento que nos é devido. Para que tenhamos uma ideia dos efeitos da corrupção de um governo tirano no comando de um Estado tirano, vejamos a realidade brasileira atual refletida no orçamento da União e imaginemos o impacto que isso está causando no crescimento e no desenvolvimento da nossa nação. Aqui temos o orçamento da União do ano 2012. A fonte, Auditoria Cidadã, que colheu esses dados dos órgãos oficiais. Nós temos ali todos os estados e municípios do Brasil recebendo 9,37% do orçamento. A Defesa Nacional, nossas Forças Armadas, com apenas 1,59% do orçamento. A Segurança Pública, gente, uma vergonha, 0,43%. Educação com 3,18%. A Saúde com 3,98%. E a Previdência Social, que está ali com 18,22%, em verdade, nem deveria estar fazendo parte desse orçamento, porque é um orçamento específico das arrecadações das contribuições previdenciárias e para atender especificamente as aposentadorias e pensões. Não era para estar junto desse orçamento. Agora vejam só, para os banqueiros, 47,19%. 1 trilhão e 14 bilhões 737.844.451 reais. Perplexidade, gente. Perplexidade é nós continuarmos aceitando uma situação dessa sem tomarmos uma providência. Vejamos os impactos da corrupção na economia. Pois bem, daquele orçamento que nós vimos de 2012, ou seja, 2 trilhões 150 bilhões 458 milhões 867 mil e 507 reais, que foi o orçamento real do ano 2012, pois bem, desse aí 1 trilhão só para a corrupção no atacado, ou seja, para financiar, para custear a corrupção de banqueiros com governo, isto no primeiro momento. Dando sequência aos impactos da corrupção na economia, num segundo momento, nós veremos o quê? Que desse orçamento, além de já sair 1 trilhão de reais para os banqueiros, 200 bilhões forma a corrupção no varejo. Essa que a gente ouve falar na rua, dinheiro que os prefeitos, vereadores, ainda sobre os impactos da corrupção na economia. No segundo momento, daquele orçamento da União de 2 trilhões e 150 bilhões, 200 bilhões são surrupiados pelos nossos representantes. É o que nós chamamos de corrupção no varejo. São desviados esse dinheiro por senadores, deputados, governadores, funcionários públicos, vereadores, prefeitos municipais, e que fazem aquele estardalhaço na imprensa para deixar todo mundo achando
que realmente aquilo é a coisa que está criando um grande problema. De fato está, mas esses 200 bilhões que estão sendo surrupiados pelos nossos representantes ficam ainda dentro do Brasil. Mas, além desses 200 bilhões, existe, não esqueçamos, nós já falamos, 1 trilhão é para a corrupção no atacado, que decorre da corrupção formada pelo conchave entre banqueiros e governo. No último momento, aí vem o quê? As sobras do orçamento que vão para os donos do dinheiro, que é a nação. Primeiro, olha, a prioridade sai para os banqueiros, depois para os nossos representantes, e a sobra é que vem para nós, que somos a nação e, ironicamente, é que somos os donos do dinheiro. Mas, meus irmãos, meus concidadãos, meus compatriotas, o grande problema ainda não é a corrupção no atacado, nem a corrupção no varejo, mas a corrupção macro. Para vocês terem uma ideia, esse orçamento pequeno que nós vemos ali dentro, de 2,1 trilhões, na verdade, ele ficou contido apenas nesse valor. Exatamente, ele era para ser toda essa área escura que está vendo aí, é que nós deveríamos ter como orçamento da União. Portanto, o orçamento da União 2012, que deveria ter sido de 10, 20, quem sabe 30 trilhões para o ano, ou mais, exatamente representado nessa área escura, aí você pergunta, e por que o orçamento é 2,1 trilhões e não 10, 20 ou 30 trilhões? O que é que está acontecendo? Todo mundo precisando de dinheiro, todas as empresas nacionais precisando de dinheiro, os consumidores precisando de dinheiro, todos nós precisando de dinheiro. No entanto, o orçamento é 2,1 e não aquele valor que nós estamos mostrando, que era para ser 10, 20 ou 30 trilhões ao ano, para resolver as necessidades, atender às necessidades de todas as pessoas. Pois bem, esse é o grande conjunto de impactos causados pela corrupção na economia. As sobras já vimos, é o que vão para os donos da nação. Dos 2,1 trilhões, 200 bilhões já vão para os representantes, surrupiados por eles. 1 trilhão é para os banqueiros, tá? E a corrupção macro de 10, 20 ou 30 trilhões ao ano, que é a maior de todas, é o valor estimado da emissão de moeda que está deixando de ser realizada para investimentos por influência da coisa. Ou seja, a coisa chega, põe o pé em cima do Banco Central e diz, olha, não emite moeda aqui não. A moeda que nós vamos emitir é lá fora, nos Estados Unidos, o dólar. Vamos emitir euro e eles vêm com esses papéis de lá feitos por eles na gráfica deles e vão aqui comprar os nossos ativos reais, nossos supermercados, nossas construtoras, nossos resorts, nossas terras, nossas minas, nossas empresas realmente rentáveis, e isso é o que está acontecendo. Estão sendo trocadas por ativos financeiros, por pedaços de papéis emitidos lá fora. Isso aí é o que nós chamamos de corrupção macro, está gerando a desnacionalização da economia nacional e nos mantendo todos na miséria e na escravidão. A corrupção macro, gente, é a que representa o nosso prejuízo maior e a causa principal da miséria, da escravidão e do atraso secular do Brasil e em todo o mundo. É ela que freia os investimentos, travando o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de todas as nações. Olha, gente, o orçamento da União deveria ser proporcional às necessidades da nação. Ele não poderia ficar contido deixando toda a nação necessitada, porque foi para isso que o Estado foi criado. O Estado é criado exatamente para atender a essas demandas e não para ficar servindo a interesses internacionais e freando o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento econômico e social. Diante da gravidade desse fato e da realidade desse atraso, patrocinado pelas ações de tantos governos tiranos no comando de estados tiranos, é que encontramos a justificativa para a urgente construção de um Estado ético. A construção do Estado ético e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A construção de um Estado ético, de início, há que considerar a existência de dois importantes componentes. Primeiro, uma nação soberana, ou seja, população, pessoas, né? E um país, ou seja, um território, localizado num ponto do planeta no qual a nação constrói o seu abrigo, o seu lar, a sua casa.
O Estado ético também, desde o início, deve considerar que a localização do país no planeta implica no surgimento de dois ambientes. Um interno, situado dentro dos limites territoriais, e outro externo, situado além das suas fronteiras territoriais. Começamos a perceber, a partir de então, a importância da soberania para a nação, porque ela é o princípio que tem o condão de impor, entre outras prerrogativas, a necessária demarcação das fronteiras territoriais do país, no qual se há de se fixar e construir o Estado ético. Do mesmo modo que a soberania do indivíduo, que é o ser, tem limites naturais distintos nos ambientes interno e no além fronteiras do lar, a soberania de uma nação, no Estado ético, também é distinta nos ambientes interno e no além fronteiras do país. Surge assim a necessidade de regulamentar a convivência entre cidadãos, habitantes de um mesmo país, enquanto integrantes de uma determinada nação, e a convivência destes com outras nações e os seus respectivos cidadãos habitantes de países diversos. Para atender a essa necessidade, emerge um sistema composto de regras naturais de naturezas morais, políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais, que, em face da inferioridade moral humana, saem da informalidade, ensejando o surgimento das normas jurídicas. As normas jurídicas supremas, nos âmbitos interno e externo, tomam, respectivamente, as formas de constituições e tratados. E no Estado ético, em respeito às soberanias individuais e nacionais, hão que ser objeto do consenso entre cidadãos e nações. Malgrado a sua forma singela de norma moral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não obstante a supremacia dos tratados e das constituições, no Estado ético, ela há que ser o principal e supremo marco regulador das relações entre nações e cidadãos em todo o planeta. Convém, no entanto, esclarecer que todos os artigos da referida Declaração Universal dos Direitos Humanos, abraçada pelo Estado ético, enquanto principal e supremo marco regulador das relações entre nações e cidadãos em todo o planeta, hão que permanecer sempre fiéis ao princípio moral da ética que os inspirou. O Estado brasileiro, nas suas relações internacionais, é um dos países subscritores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217, letra A, inciso 3º, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Muito embora cada um dos atuais 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos seja de grande relevância, destacamos para fins dos nossos estudos os 3 artigos a seguir. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Fiel ao compromisso de signatária da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nação brasileira assim se posiciona e se expressa na sua Constituição Federal. A construção do Estado ético e a Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. No preâmbulo da Constituição de 88, nós vemos: nós,
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. No preâmbulo da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, percebemos 4 pontos importantes. O primeiro deles, a manifestação do poder constituinte da nação. Segundo, a instituição do Estado para exercer o poder constituído da nação. Terceiro, a definição das finalidades do Estado. E 4, a promulgação da Constituição como estatuto regulador dos direitos e deveres dos cidadãos e da nação diante do Estado, cuja redação assim começa. Título 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político. E completa com seu parágrafo único, dizendo: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ao confrontarmos os 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o preâmbulo e os princípios fundamentais da Constituição Federal, com a realidade refletida no orçamento da União e no conchavo entre governos tiranos e banqueiros corruptos, de imediato vemos um grande paradoxo entre a realidade nua e crua da corrupção e a verdade expressa nas normas supremas da nação. Bastar-nos-ia esse escândalo para justificar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, popular e ética, para pôr fim a toda essa roubalheira em nosso país e dar um basta a esse imenso crime continuado de lesa pátria e até de lesa humanidade, porque sabemos que esse crime vem ocorrendo tanto no Brasil como em muitos outros países pelo mundo afora. O assunto é grave e reclama de todos nós preparo e conhecimento dos nossos direitos e deveres de cidadãos para os exercermos de modo eficaz, ético, pleno e soberano. Para isso, recomendamos: adquira os vídeos e assista-os na sequência. Mostre aos seus amigos e familiares. Levante o debate em sua residência, na sua família, junto com seus familiares, nos bares, nas escolas, no trabalho, enfim, em todos os lugares onde você se encontrar. Está chegando a hora da demarquia e da participação social. Vamos à festa!